Então hoje, como eu disse, é um dia especial e eu quero falar sobre o que é indiscutivelmente uma das árvores mais icônicas da terra de Israel, que é a oliveira. Aliás, hoje, eu não sabia, mas nós estamos comemorando bodas de oliveira. E a Rose chegou para mim e falou assim, oliveira tem tudo a ver com o quê? Força, tem tudo a ver com resiliência. Aí eu falei, puxa, que legal. E eu fui eu e ela conversando ontem, a gente estava vindo até o ponto de ônibus e a gente falou, realmente, tem tudo a ver com a gente. O que a gente já passou, as coisas da nossa vida. Então eu e a Rose celebramos amanhã as bodas de oliveira, 34 anos, e é sim, com certeza um casamento sustentado pela mão do Senhor. Em 34 anos dessa nossa união, diante das intempéries da vida, nós enfrentamos mudanças de lugares, nós enfrentamos mudanças de países, enfrentamos desafios da vida, desafios no casamento, desafios no ministério, desafios com as pessoas. Enfrentamos durante esses 34 anos transformações físicas. O nosso corpo se transformou nesses anos em que nós estivemos aprendendo a conviver juntos, mas em tudo isso Deus nos sustentou. E como a oliveira, que é um símbolo de força, de resiliência, de frutificação duradoura, eu quero fazer hoje algumas considerações nesta árvore, que sustenta essa lendária frutificação, porque a oliveira é uma árvore lendária bíblica. Ela é a vovó das árvores do evangelho, da Bíblia hebraica, dos evangelhos. A gente vê sempre falando disso. No hebraico é a palavra zait, que significa oliveira, e que eu amo essa árvore, mesmo que o que eu amo nessa árvore é que mesmo que a gente não esteja tão familiarizado com ela, nós temos sim, apesar da nossa distância da terra onde essa árvore geralmente ela nasce, porque você sabe que a oliveira ela nasce aonde? Geralmente no Mediterrâneo, em lugares quentes, e a oliveira, então, nesta região do Mediterrâneo, a gente não tem muito contato com ela. A primeira vez que eu vim a ter contato com uma oliveira de verdade, que eu me lembre como pessoa, foi em Portugal, e um pastor chegou para mim, você sabe que aquela é uma oliveira? E ela estava carregada de azeitonas, e ele falou para mim assim, vai lá, pega uma azeitona para você experimentar e ver como a oliveira é. Eu falei, puxa, que legal, e fui, catei a azeitona, estava meio dura, a hora que fui morder, ela é amarga. Por quê? Porque a azeitona, sinceramente, eu fui na inocência, achei que ele estava falando a verdade. Ainda bem que eu não quebrei meu dente, mas ele deu risada, todo mundo. Por quê? Porque eu não sabia mesmo. Porém, apesar disso, a oliveira é algo que a gente tem nas nossas casas, a gente conhece a azeitona, eu gosto de comer azeitona na pizza, eu gosto de azeitona preta, tem uns que gostam de azeitona verde, e a Bíblia faz referência, e ela não soa tão estranha assim para a gente em alguns aspectos, porém em outros sim. Então eu separei alguns tópicos, fui fazendo na minha mente. O primeiro tópico da oliveira na Bíblia é um símbolo de paz e renovação, você sabia disso? Ela é a primeira árvore que aparece, vamos dizer assim, biblicamente de frutos, tirando a árvore do conhecimento do bem e do mal, aquelas árvores do jardim, eu digo na terra, ela é a primeira árvore a ser mencionada dessas árvores bíblicas. Em Gênesis 8:11 vai dizer que ao entardecer, uma pomba voltou a ele trazendo do seu bico uma folha de oliveira. Olha, o que está sendo falado aqui? Você lembra dessa história? Que história que é essa? História de Noé. Assim Noé ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. O que está acontecendo? Noé está parado, Monte Ararat, até a arca está encalhada ali, mas ele sabe que não tem terra. Ele manda um corvo, o corvo volta, não tem nada. Manda uma pomba, a pomba volta, não encontrou nada. Depois que ele faz, espera alguns dias e manda o quê? Uma pomba. E a pomba volta trazendo o quê? No bico dela, volta trazendo uma folha de oliveira. Veja, que a folha de oliveira simboliza o quê na Bíblia ali? A paz entre Deus
e o seu mundo quebrado, porque agora Deus dá uma oportunidade, à medida que as águas vão retrocedendo, as águas do dilúvio retrocedem, temos essa imagem, essa metáfora aqui da frutificação retornando à terra. Como é que a frutificação agora vai retornar? Existe uma folha de oliveira, uma árvore traz até Noé, e Noé pega então essa folha de oliveira e ele sabe, puxa, tem terra, a frutificação. E eu olhando para isso, a frutificação, eu posso ver isso claramente, que Deus tem feito na minha vida, na vida da Rose, o que tem acontecido em muitos aspectos, a paz de Deus, porque a hora que Noé pega aquela folha, há uma paz que ele sente, poxa, acabou aquele dilúvio, acabou aquele momento que a gente estava vivendo, e agora vamos viver um momento novo, e vai haver de esperança, de frutificação, e eu posso ver isso, Deus, a gente nesses anos que a gente foi caminhando juntos, os nossos erros, os perdões que a gente teve que se dar, moleque, ela nova também, a gente aprendendo a amadurecer, nós vamos falar disso de amadurecimento também, nisso tudo nós aprendemos a nos perdoar, a renovar os nossos votos, a voltar a ter esperança, a voltar a ter paciência, o amor um com o outro, o compromisso, a cada estação difícil que a gente passava na vida, como Noé, esperando que, puxa, quero ter terra para pisar, não aguento mais ficar nessa arca, e Deus manda através de uma folha de oliveira, e a mão do Senhor tem trazido para nós como a pomba da reconciliação, dessa paz de Deus, e como o ramo da oliveira, né, que traz essa paz e a frutificação de Deus na nossa vida. A gente vê essa frutificação. O segundo tópico é que ela é uma árvore lendária, então, de frutificação. A oliveira, ela tem essa tendência. Salmo 92, versos 14 e 15 diz que mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Aqui é Salmo que está falando, e ele fala que mesmo na velhice, de fato, as oliveiras, ela têm sido cultivadas na região do Mediterrâneo já há mais de 6.000 anos. Olha quanto tempo. É uma árvore que aparece desde Noé. Desde lá, já do Gênesis, a gente vê essa árvore aparecendo. E se você começar a olhar a foto das oliveiras, você já olhou foto de oliveira? Já viu? Já viu ela pessoalmente? As fotos das oliveiras, quantos anos vão passando e o tronco da oliveira ele vai ficando grosso. Já viu isso? Ele vai ficando como uns troncos grossos e largo, e esse tronco, à medida que ele avança os anos, eles vão então crescendo. Então dá para se ver isso muito no Mediterrâneo. E também nós vemos, muitas vezes, eu já presenciei isso, troncos que ficam todo retorcido. Você olha para a oliveira está toda retorcida, ou às vezes o tronco está oco, ou até o casco rachado da oliveira, mas quando você pensa, essa está morta, não vai dar fruto, não serve para nada, você chega na oliveira, você olha para a oliveira, e aí a árvore está ali, produzindo frutos e viva ainda, toda torta, toda judiada, com o tempo, mudando com o tempo, torta por causa dos ventos, por causa das situações, e ela está ali produzindo fruto. Assim também, eu olhei e pensei, puxa vida, esse tema é um tema importante, porque quantas das vezes nós olhamos para a nossa vida, eu e a Rose, e a gente pensava assim, puxa, não está dando fruto. Em outras a gente olhava e falava, puxa, está dando muito fruto. Outras a gente olhava para a gente e a gente falava, está tudo torto. Nós falávamos, a gente está inchado, a gente está torto, a gente está deformado. Por quê? Por causa das circunstâncias da vida. A gente às vezes se tornava oco por causa dos problemas, das situações, torto, oco. Olha como isso soa para a nossa vida. Mas mesmo assim, quando nós nos encontrávamos nessa situação, nós podíamos ver que mesmo do lado de fora, a gente estando torto, a gente olhava, via a resiliência, a resistência, a gratidão. E às vezes a gente se sentia assim, retorcido, ocos pela dificuldade. Mas quando você olha, nós estamos ali. O tempo passa, os dias passam, os anos passam e nós sobrevivemos. Graças a Deus.
nós avançamos e ainda estamos ali dando frutos. Quando a gente pensa que tudo acabou, e agora o que a gente vai fazer? Lembra, Rô, quantas vezes a gente teve que recomeçar? Situações que pararam a nossa vida, pararam e a gente falou, agora acabou tudo, agora nós não temos mais para onde correr, não temos mais como fazer, os nossos sonhos se foram. Quantas vezes nesses 34 anos? E mesmo nestes momentos, cá estamos nós. E estas lições que nós passamos no passado servem para a gente no futuro. Porque agora, quando eu vir momentos que são momentos que não parece que estão dando frutos, que as coisas estão tortas, que as coisas parecem ocas e não fazem sentido, eu posso olhar para Deus e falar, obrigado Deus, porque através de uma oliveira, que o Senhor hoje me prepara nesse dia, para me lembrar, aos 34 anos de casado, que até aqui o Senhor nos ajudou, e até aqui nós podemos olhar para o que ficou para trás, como experiência para aquilo que a gente vai levar para frente. Que Ele nos continue conservando assim, com estas propriedades da oliveira. Um outro tópico é a riqueza espiritual e física e prática. A gente pode falar uma riqueza espiritual, física e na prática, porque a oliveira também é uma árvore lendária e ela possui uma série de outras características e utilidades. Lembre-se de que ela sobrevive em lugares áridos, essa é um grande fato. Ela está em lugares de muita dificuldade de água. A oliveira, ela não serve só para fazer o azeite que você tem na sua mesa. Nem para dar só a azeitona que você tem, seja ela preta ou a verde que você gosta de comer. Mas o fruto da oliveira, ele é essencial, ele é fundamental para a economia do antigo Israel. Quando Deus fala da oliveira, faz os exemplos do povo de Deus com a oliveira, que é uma das árvores que é usada como referência, e ela é mencionada várias vezes, quando o povo vai conquistar a terra prometida, a oliveira está lá. E quando você vê vários momentos, quando Jesus está no Getsemane, o que é Getsemane? Prensa de óleo. O que está prensando ali? Oliveira, azeite. E Jesus tipifica essa prensa. Então, esse alimento, obviamente, falando do azeite e da oliva, se você é uma pessoa, por exemplo, daquele tempo na região de Israel, você teria contado com o azeite todos os dias. O azeite não seria mais uma peça do seu utensílio de comida que você usa quando você acha que você quer. Eu gosto muito de pôr azeite na pizza. Não, o azeite para eles fazia parte do feijão com arroz para nós hoje. Era usado para todo tipo de coisa, principalmente, claro, para alimentação, e ainda hoje na nossa casa nós cozinhamos com esses azeites extra virgem. E no casamento simboliza isso, que nós temos nutrido a nossa vida. É importante isso, porque eu falo para a Rose, sem nos nutrirmos com a presença de Deus, com o óleo de Deus, com a unção de Deus, fica difícil da gente suportar esse mundo e as coisas que vêm. Verdade, não? Sem a presença de Deus, sem nós olharmos e falarmos, Deus, quem que já falou isso? Deus, eu preciso da tua unção. Deus, eu preciso da tua ajuda. Deus, eu preciso do teu azeite, porque não tem na minha botija, está faltando em casa. E no sentido, não é só economicamente que a minha despensa está vazia, mas a minha despensa do coração. E Deus não tem deixado faltar. Sabia que também ela é luz? Sabia que o azeite é usado como luz? No tempo antigo, ele era usado como combustível para iluminação. A exemplo da lamparina. Por exemplo, o tabernáculo está sendo construído e Deus vai falar para eles construírem o tabernáculo, Êxodo 27 e 20. Um dos utensílios, ele vai dizer assim, eu ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva, batida para a iluminação, para que as lâmpadas sempre fiquem acesas. Percebeu aqui? Ela tinha também a utilidade de manter as lâmpadas acesas. Era algo que tinha sido usado no primeiro século, também na época de Jesus. Quando você vê falar de as virgens que estavam com lamparina, não é gasolina ali, não, é azeite. Então o azeite tem essa propriedade. No casamento também, muitas vezes, as coisas tentavam ofuscar e não nos fazer brilhar a luz de Cristo, mas a unção de Cristo nos ajudou. E nós precisamos disso, verdade?
para a nossa vida. Nós precisamos dessa luz de Deus, como Deus falava sempre para o povo: mantenha a sua lâmpada acesa. Nós precisamos do nosso azeite, do nosso óleo, para mantermos a nossa lâmpada acesa. E isso para nós é sempre um chamado para o casamento. Ela é também um cosmético e higiene, sabia disso? A oliveira, ela tem propriedades como cosmético, ela é usada como cosmético. E quando pensamos, por exemplo, ou falamos da cultura do Oriente Médio, 50% da terra de Israel, ela era deserto, puro deserto, de ondas de muito calor, e lugar com pouca água, e a água é escassa mesmo. Agora então, se a água é escassa, não tem tempo para a gente chegar lá e tomar uma chuveirada, o que começa a acontecer quando a gente não tem isso? A gente começa a cheirar mal, suar. O azeite, ele era misturado com outras ervas aromáticas e especiarias, e eles aplicavam em seu corpo. Inclusive, alguns até raspavam com o azeite, com espátula. Eu lembro quando eu preguei sobre José, raspava, os egípcios usavam muito, para tirar a sujeira, o encardido. Olha que interessante. E deixar aquela fragrância agradável no corpo, porque senão não há quem aguenta. O azeite, para nós, na nossa vida, no casamento, no nosso dia a dia, para mim é um exemplo muito grande disso. Nós precisamos desse azeite que a oliveira produz, para que nós possamos, então, em nossas vidas, nos apresentarmos como cheiro suave a Deus, porque senão a gente fede com as coisas desse mundo, a gente se perde com as coisas desse mundo facilmente, num clique de computador, numa visão que a gente tem, numa palavra que a gente fala, numa coisa que a gente escuta, numa notícia que vem para a gente. Se nós não estivermos limpos, ou vamos dizer, com o nosso corpo cheirando bem diante de Deus, mostra que a gente não tem zelo nenhum com a nossa higiene, no sentido espiritual. E aqui, ela também tem uma outra função, ela tem a função de remédio. Quando você olha para a oliveira, era um bálsamo muito bom para a pele, como eu já falei, eles usavam para limpar, mas ela era um bálsamo. Se a pessoa tinha a pele ressecada, tinha um problema, eles usavam o vinho, e usavam ou vinagre, ou usavam o quê? O azeite. O azeite, ele tem poder cicatrizador. Olha, o azeite que você tem na sua casa, o extra virgem, o azeite mais puro, esse azeite tinha para eles tantas propriedades, para nós também. Tem sido um remédio, esse momento para nós. E ela também era usada no ritual e para ungir. Então, sempre que falava de celebrações de Israel, ou das religiões, a oliveira, ela tinha essa propriedade de unção. E o que há de tão especial nisso? O outro tópico então seria, por exemplo, o azeite como símbolo do Espírito de Deus. Você lembra quando Samuel vai à casa de Jessé para ungir Davi? Que ele pega um chifre cheio de óleo e unge Davi na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A função que a oliveira também tinha, quando o óleo é prensado, quando a azeitona é prensada, era de produzir esse azeite para a função de unção. Inclusive, esse óleo está por toda a escritura hebraica. E quando fala de óleo, é o óleo da oliveira que eles estão falando. Então veja que talvez você já tenha visto, quando vai fazer, por exemplo, unção, ou vai fazer um ordenamento de pastoral, é muito comum isso acontecer. Isso é um simbolismo, alguns praticam, outros não, mas a função é simbolismo daquilo que era feito anteriormente, como uma prática de simbólica. Algumas igrejas realizam, outras não. Mas no passado isso tinha esse peso para ungir profeta, ungir rei. Olha que interessante. A oliveira, ela também tem propriedade na unção, no ungir. Então, aliás, eu não sei se você sabe, mas ser cristão, você sabe o que é Cristo? Cristo significa ungido. Então, olha só que a gente é ungido que segue o ungido. A gente é cristão, então a gente é ungido do ungido de Deus. Então, a palavra Cristo tem a ver também com a oliveira. E no casamento,
É Deus capacitando diariamente, nos ungindo para a missão. É o Espírito Santo de Deus representado aqui. E quando você olha e você fala assim, pastor André, puxa, que legal, pastor, né? Mas você não imagina o que é a vida de um pastor. Espiritualmente, o que ele necessita para ele suportar o peso que é o chamado pastoral. E a sua esposa, ela tem que estar o quê? Conectada e sensível para entender esse chamado, que é um chamado especial, é um chamado particular, e é um chamado que tem tudo a ver com amor, porque é uma entrega. Quando a gente olha para esses homens de Deus, a gente vê a entrega dos homens de Deus. Então eu sempre tive consciência disso, e a minha esposa também. Então eu tenho consciência dessa unção, e eu falei, puxa, a oliveira, ela simboliza essa unção na nossa vida também, o Espírito que nos dá alívio e dá força. Ele nos alivia e nos dá ajuda. E a Rose tem sido, sim, uma coluna, uma companheira, uma extensão do meu ministério. Não dá para ver o pastor André, eu falo isso sempre, sem ver a Rose, não tem como. Porque eu não sou um pastor solteiro, eu sou um pastor casado, e a Rose faz parte, ela está comigo, ela tem que, às vezes, ficar escutando minhas mensagens, ela 2, 3 vezes, porque ela me ajuda. Eu falo, Rose, será que fica bem fazer isso? Será que fica bem fazer aquilo? Então, perceba que essa unção de Deus na vida da gente tem tudo a ver com esse momento. 5º lugar, é o enxerto da graça, e aqui tem um ponto interessante. Romanos 11, está acontecendo uma situação, olha o que eu vou dizer, olha onde essa árvore aparece. Romanos 11, capítulo 11, verso 17 e 18, olha que interessante. Paulo está dizendo assim para os crentes de Roma, ele diz assim, se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, não foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva, que vem da raiz que é a oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Você entendeu aqui? Ele está falando então para um grupo de pessoas, aqui eu vou explicar, que ele fala assim, se alguns ramos forem cortados, e você, sendo oliveira brava, for enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Ele está dizendo o seguinte, para a gente entender isso, tem que entender a história. O que está acontecendo aqui? Roma tinha cristãos judeus e cristãos gentios que estavam chegando, que eram aqueles de outros povos, não eram só judeus. Porém, houve uma certa confusão, não quero entrar na confusão, mas os judeus foram expelidos de Roma. E quando eles foram expelidos de Roma, por Cláudio então manda os judeus embora de Roma, que é a capital de Roma, e eles se espalham por outros lugares. É onde você vai ver Áquila, Priscila, encontrando com Paulo em Corinto, por exemplo, eles tinham sido expulsos. Só que passa-se o tempo, 5 anos se passam, Cláudio sai do poder e vem um novo imperador, que é Nero. Quando Nero volta, Nero deixa todo mundo voltar, fala para os judeus, pode voltar para cá, não tem problema. E aí vai começar algo interessante, vai começar um experimento aqui, social acontecendo, porque os judeus que estão voltando, imagina a cena, a igreja continuou lá em Roma, só com os gentios. E aí voltam os judeus agora, para estar junto com os gentios. E os judeus chegam e encontram uma igreja com mais cara gentílica do que uma cara judaica. Não seguiam o judaísmo. E agora estavam seguindo o cristianismo, que a própria judeu também estava aprendendo. E a pergunta é, como esses dois grupos, então, poderiam viver em paz numa situação dessa? Para pensar. Você tem um judeu que já era turrão. Jesus foi condenado à morte por judeus. Quer que solta Barrabás? Não, crucifiquei. Quem que gritou isso? Foi Roma? Não, foram os próprios judeus da religião dele. E agora você tem esses judeus convertidos ao cristianismo, que voltam para a igreja para congregar com o gentio. E ali agora, Jesus fala que as
as oliveiras bravas aqui, existem dois tipos de oliveira, que é a oliveira brava e a oliveira que a gente chama de oliveiras cultivadas, que é a oliveira tradicional. A oliveira brava, Paulo fala, são os gentios, que é esse que é bravo, essa situação que eles vêm de fora, é uma oliveira crua, é uma oliveira que o fruto deles não está aparecendo ainda. E você tem o judeu, que é a oliveira cultivada, porém essa oliveira também já não está dando mais fruto. O que eles fazem, os agricultores fazem? Eles vão lá, poda a oliveira, enxerta um ramo que eles querem de outra oliveira, para fazer a oliveira brava dar fruto ou crescer sobre a oliveira antiga. Quando você faz isso com outro tipo de planta, vai dar o outro tipo de planta que você pôs. Na oliveira não, ela tem a capacidade de pegar a oliveira ruim e fazer a oliveira ruim ficar boa quando você põe no outro ramo. E aqui é interessante, porque Paulo, ele vai fazer o contrário. Aqui, quando Paulo Paulo inverte a metáfora, ele vai dizer assim: Deus enxertou os gentios numa árvore cultivada. Porque o que o agricultor fazia? Ele pegava uma árvore, uma oliveira ruim, enxertava uma boa, e ela ia dar fruto da boa. A boa crescia na oliveira enxertada. Agora ele faz o contrário, ele pega a ruim e enxerta na oliveira cultivada, que era o judeu. O que ele está falando? Existe um novo tempo, uma nova aliança, algo acontecer. Olha que interessante. E quando ele faz isso, então, Deus aqui não está substituindo, mas Deus está incluindo. Porque os gentios, eles não estão substituindo os judeus, como muita gente fala. Os gentios, eles vieram agora para dar continuidade, se ajuntar, porque tem judeu e gentio que precisam aprender a trabalhar juntos. Olha que bonito, a oliveira então é especial porque ela faz espaço em si mesmo, aí está a mensagem, para que o outro possa frutificar. E eu olhando para isso, eu não quero só eu não vejo isso só como uma linguagem poética, mas eu vejo isso uma realidade. Por exemplo, eu vejo isso numa realidade com o Bica Rose. Porque a gente teve que aprender nesses anos todos a abrir espaço um para o outro. A Sandra falou aqui agora. Porque se a gente não abrisse espaço, a gente não ia vingar. O povo de Deus, se não abrisse espaço para oliveira ruim ser enxertada na boa, não ia vingar. E aqui nós vemos que um precisa na vida abrir espaço para o outro, porque é Deus que tem os seus propósitos e suas formas de fazer. Jesus ficou conhecido por quê? O Cristo, o ungido de Deus, ao qual a gente segue, ele ficou conhecido porque ele cuidava das pessoas, ele abria espaço para as pessoas, ele se doava, havia espaço em Jesus para as pessoas. E eu vejo na oliveira o espaço, porque os cristãos começaram a entender que eles eram ungidos de Deus e cuidavam de quem? Dos pobres, dos necessitados. E esse enxerto ele é necessário em todas as áreas da nossa vida: amar, ceder, dar espaço, perdoar, se adaptar, se unir. E também nós temos que aprender que nós precisamos abrir espaço para sermos moldados na nossa vida. Uma outra característica é que a oliveira é um lugar de inclusão, então, e espaço para os outros. Atos, no capítulo 2, vai dizer exatamente isso. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades bem, distribuíam conforme a sua necessidade. Era uma coisa interessante, porque quando o cristianismo ele vem para mudar completamente a história. A gente lê Atos, mas existem muitos relatos do que acontecia com os cristãos. Inclusive, no Sermão do Monte eu falei sobre isso. Existia, por exemplo, o Pater Potestas, ou Pátria Potestas, que era uma lei de Roma, onde Roma fazia do pai uma autoridade máxima familiar, que é o Pater Familia. E esse Pater Potestas, então, ele exercia autoridade sobre todos os membros da família. Ele não tinha só poder moral, ele tinha poder social. Então, se um pai ele tivesse um filho, que ele não quisesse o filho na hora que o filho nascesse, esse pai tinha poder de rejeitar o filho, ou por um problema, ou porque não era o que ele queria, ou por uma série de motivos.
E a mesma coisa acontecia na cultura romana, onde bebês indesejados eram abandonados nas ruas, em bordéis, as mulheres ficavam grávidas, e os pais não queriam assumir, jogavam. E o que acontecia? Ou esses bordéis iam lá, catavam as meninas e colocavam as meninas para prostituição, ou pegavam elas, os homens, e colocavam eles para servos e escravos em certos lugares. E os cristãos, entendendo esta mensagem, se frutificar de Deus, sabe o que eles faziam? Eles iam e ficavam esperando nos horários as crianças que iam ser jogadas. E eles incluíam e traziam essas crianças para a família, para a sua família, e cuidavam dela como se fosse o próprio filho. Eles mudam a história, eles começam a dar frutos. Essa é a imagem da oliveira. Quanto mais a gente amadurece, mais a gente cresce, mais a gente aprende a fazer espaço para nós e a gente aprende a fazer espaço para os outros. Há espaço para você na minha vida, há espaço para amizade, há espaço para bondade, há espaço para pertencimento. E graças a Deus, na minha casa, na minha vida, nós aprendemos isso, porque não tem como a gente ser pastor, servir a Deus, se a gente não tiver esse coração aberto e espaço. E graças a Deus, no nosso casamento, a gente sempre teve espaço para isso. Ela também é um chamado para frutificação madura, que foi algo que a Sandra falou aqui. Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós entendemos isso. Nós entendemos que a gente depende de Deus. Nós entendemos, e o meu pedido é que Deus continue fazendo a gente sempre entender, não importam as circunstâncias. No jardim de Getsemane tem árvores lá que eles falam que é datada de 1000 anos. E elas ainda dão frutos. E ali foi uma das árvores que eles falam que, olha, essas árvores, não tinha esse estudo há 1000 anos atrás, mas as árvores continuam lá plantadas, continuam dando. E eu penso que isso também nos ajuda, sabe, para uma coisa importante, que faz parte do nosso casamento? Aprender a envelhecer juntos. Aprender a entender que cada estação tem o seu tempo. Talvez, na nossa cultura hoje, o pensamento de envelhecer como simplesmente ficar velho, quase é como um vento, é como a pessoa entende como algo lento, sabe, que vai vindo, vai soprando, até que a vida esvazia. Já percebeu que as pessoas vivem assim? Elas vivem os seus dias, vão vivendo os seus dias, vão envelhecendo, e eu sou, para minha esposa trabalha num asilo, e a gente recebe notícias, a gente vê como essas pessoas vão tendo a sua vida esvaziada, e de repente a vida, ela é apagada. Mas isso não é o que acontece quando você olha para uma oliveira, porque a oliveira, ela é símbolo de frutificação, ela é símbolo de força, ela é símbolo de ser fiel e frutífero até o fim. E esse é o meu desejo hoje, que Deus nos ajude a ser frutífero e fiel até o fim. Nós tivemos que nos adaptar, estamos nos adaptando com menopausa, andropausa, estamos nos adaptando com limitações, estamos nos adaptando com a maturidade. Por quê? Porque quando a gente era mais novo, a gente tinha energia para fazer muita coisa, mas não tinha experiência e não tinha maturidade. Quando a gente é mais novo, a gente é assim, a gente sai fazendo um monte de bobeira e depois a gente vê, quando é mais velho, a gente fala: por que eu fiz isso? Todo mundo faz. Agora, quando a gente aprende a envelhecer, e a gente entende que até no nosso final a gente tem condição de dar frutos, a gente entende a desacelerar o nosso passo e aproveitar aquilo que a gente não tinha no início, que é a experiência, que é o amadurecimento, que é a maturidade, que é o equilíbrio que se aprende devido à circunstância da vida. É assim. Marquinho trabalha com construção, ele não é, quando ele começou a fazer as primeiras obras, você já não é mais o mesmo cara que fazia aquelas primeiras obras. Você ganhou muita experiência, você bateu muita cabeça, você perdeu muito dinheiro, verdade ou não? Deu muita coisa errada, mas estes erros, estes problemas fizeram dele hoje uma pessoa com muito mais experiência. Talvez tua energia já não é mais a mesma,
A gente pensa que é, né? Eu, quando vou jogar bola, eu tenho um grave problema. É o meu problema de sair machucado, porque no primeiro chute eu me machuco, porque a cabeça quer fazer o que eu fazia antes, mas o corpo já não colabora mais. Essa é a nossa vida, irmãos. Nós temos que aprender em tudo, envelhecer juntos, apreciando o tempo. O ministério, o casamento, a vida passa por fases. E aprendendo o tempo todo que com a oliveira, por exemplo, a nossa vida com Deus não enfraquece. E aqui eu concluo. Abra espaço para isso. Abra espaços, por exemplo, para essas metáforas para a sua vida. Abra espaço para ter um valor nutritivo, utilidade, tanto física e espiritual, como, por exemplo, da oliveira. E que nós possamos celebrar não só 34 anos, ou os anos que o Senhor assim nos permitir, vivendo cada fase da nossa vida, seja ela física e espiritual, sabendo que o sustento vem do Senhor. Ele é a nossa raiz, Ele é a nossa seiva, Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa força, que nos ajuda a seguir. Que o Senhor continue nos ajudando. Eu não sei o que bodas que vai ser no ano que vem, mas uma coisa eu posso ter certeza, que o Senhor nos acompanhará em todos esses tempos.